Olá! Dia 1º de maio foi Dia do Trabalho e por isso Conexões de hoje fala um pouco do significado dessa data e também sobre as configurações do mercado de trabalho. Bom, e para isso nós contamos com a presença do professor de Direito do Trabalho da UFG, Milton Heinen. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Ok, estamos aí. Bom, e também contamos com a presença do superintendente do Ministério do Trabalho de Goiás, Arquivaldo Bitts. Muito obrigada, superintendente, pela presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Olá, Milton, satisfação estar aqui com vocês. Satisfação estar aqui no Instituto Histórico, ou melhor, no Instituto de Ciências e Letras do Estado de Goiás, a UFG, onde eu fiz o curso de 1978 a 1981. Ok. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você assiste agora uma matéria que mostra um pouquinho das novas configurações desse mercado, das pessoas que têm abandonado, às vezes, o mercado formal para trabalhar em casa ou para fazer outros tipos de serviço. Maio não é apenas o mês das noivas, é também o mês do trabalho e do trabalhador. Profissionais com carteira assinada, autônomos, servidores públicos, enfim, são várias as formas de trabalho. O trabalho formal, com carteira assinada e horário rígido, ainda é a principal forma de emprego no Brasil. Porém, cada vez mais pessoas optam por abrir um pequeno negócio, trabalhar em casa ou prestar serviços sem vínculo empregatício. Bruno é publicitário, trabalha em uma renomada empresa, mas no tempo livre ele se dedica ao freelancer. Olha, é uma tarefa que exige bastante planejamento e também disciplina, assim como qualquer outro trabalho, né? A gente tem que ter bastante planejamento, sabendo que as horas de trabalho que você desenvolve fora do trabalho fixo, no meu caso, no agente de publicidade, ela é um tempo menor, né? Então você precisa mensurar exatamente o tempo e carga horária que você pode cumprir durante a semana, trabalhando assim, diretamente relacionado com os prazos que os clientes impõem para você. Então é uma prática de mercado que a gente sempre faz assim. Então eu sempre analiso bastante as minhas horas que eu posso trabalhar dentro do meu custo e assim eu posso concluir os meus orçamentos e tudo mais. Mas é um trabalho bastante complicado e que exige bastante dedicação e, claro, muita disciplina, planejamento. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, em 2012 já era grande o número de pessoas que trabalhavam em casa, cerca de 19,5 milhões de brasileiros. Raquel é jornalista e professora, porém decidiu trocar toda a correria da sala de aula universitária pela flexibilidade do trabalho em casa. Eu sempre sonhei em ter um negócio próprio, né? Mesmo trabalhando com horários fixos, né? Tendo bater ponto, tendo um salário fixo, eu sempre tive o sonho de ter uma empresa própria, né? Eu sempre achei que isso me limitava muito. Então, quando eu conheci, né, a Mary Kay, eu comecei timidamente, né, apenas vendendo para as pessoas próximas e comecei a perceber que eu gostava muito daquilo. Então, a possibilidade de fazer o meu próprio ganho, né, eu falo assim que eu não gosto de salário fixo porque salário fixo não aumenta, né? Então, quando eu percebi que eu poderia fazer o meu próprio ganho de acordo com o meu próprio esforço e principalmente fazer o meu horário de trabalho, tendo como possibilidade de poder acompanhar o crescimento do meu filho, eu me apaixonei por essa oportunidade, né? E é isso que me faz investir cada vez mais nesse trabalho. Diante da gama de oportunidades que os brasileiros têm atualmente, muitos trabalhadores trocam de emprego com maior frequência. De acordo com dados divulgados pelo DIEESE em março deste ano, a rotatividade no mercado de trabalho brasileiro cresceu de 52% em 2003 para 64% em 2012, se levarmos em consideração o período de um ano na empresa. No comércio, a rotatividade registrada durante esse mesmo período foi de 64%, enquanto na agricultura atingiu 92%. Na construção civil, a taxa foi ainda maior, chegando a 115%. Bom, para começar nosso debate, superintendente, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual o significado dessa data, do Dia do Trabalho, o que representa esta data. Bem, primeiro dizer o seguinte, realmente é conhecido como Dia do Trabalho, mas eu sempre coloquei, e não só eu, mas como vários setores, que não seria o Dia do Trabalho, seria o Dia do Trabalhador, para marcar bem que essa data ela surgiu a partir de massacres acontecidos séculos anteriores e que, diante daquela situação, maioria mulheres, ficou bem marcado.
e ficou como sendo a data do trabalhador mesmo, para diferenciar que trabalho é um resultado que engloba o trabalhador e o patrão. Agora, essa data que foi colocada é para comemorar a questão da dignidade do trabalhador. 1º de maio, aquele evento lamentoso, né? Triste da história da humanidade, acontecido nos Estados Unidos e 1900 e pouco, né? 1886. 86, né? Exatamente, onde vários trabalhadores morreram asfixiados e tudo mais, por pedir a diminuição de carga horária, que a carga horária ela não tinha tempo. Às vezes o trabalhador trabalhava, era 18 horas, enquanto estava aguentando ficar em pé, né? Veja bem que hoje nós estamos... A classe trabalhadora brasileira hoje busca diminuir de 40 horas semanais, 44 para 40. Naquela época não tinha jornada limitada em tempo nenhum. Portanto, eu acho muito importante, é uma data que significativa, avanço da sociedade mundial, e no Brasil nós tivemos muitos avanços, inclusive a CLT ela é considerada como uma legislação que é muito concessiva, mas nós preferimos ter essa legislação brasileira do que outras legislações mundo afora aí. Precisa de muitos países melhorar seu marco regulatório entre trabalho e empresa. Você quer acrescentar? Só completar isso, então, enquanto sentido do 1º de maio, o fato é que isso retrata uma situação onde o trabalhador devia utilizar esse dia como uma maneira de conscientização de que os direitos não vêm por acaso, não vêm de graça. Historicamente, desde as primeiras conquistas e a redução da carga horária de 13 para 8 horas, que era a grande bandeira por ocasião do massacre que resultou depois no 1º de maio, para dizer, o direito foi se conquistando gradativamente no decorrer da história. E eu vejo assim, infelizmente, hoje há muitos anos, há uma certa deturpação, certo desvirtuamento, às vezes pelos governos, no sentido de transformar o 1º de maio numa grande festa de distribuição de prêmios, às vezes até um sentido de provocar a reunião das pessoas, mas falta muitas vezes esse aspecto da conscientização de que o 1º de maio tem esse sentido de lembrança histórica, de que o direito é conquista e vai se construindo, e principalmente que nós não podemos retroceder. E nós temos, nos últimos anos, tido experiências e projetos, propostas variadas no sentido de desregulamentar, de terceirizar de forma geral, quer dizer, no sentido de precarizar as condições de trabalho. E a própria ideia da atuação por conta própria, eu complemento minha renda, então muitas pessoas às vezes procuram uma renda alternativa porque no seu emprego o salário é muito baixo e há uma falta de consciência de que é preciso continuar participando, se organizando para reivindicar as melhorias. A redução para 40 horas a duração semanal do trabalho é uma bandeira justa e importante, até porque a tecnologia hoje ela está fazendo com que as pessoas possam trabalhar menos para produzir tudo que a humanidade precisa. A tendência é essa, então nós precisamos gradativamente reduzir a carga horária de trabalho, porque vai sobrar tempo para outras atividades, para formação, para qualificação, para o lazer, para a família. E é isso que as pessoas precisam, isso efetivamente é buscar dignidade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e continua com esse debate no próximo bloco. Hoje o programa fala sobre o Dia do Trabalho, ou como o superintendente
ressaltou o Dia do Trabalhador. Para falar sobre isso, nós contamos com a presença do professor de Direito da UFG, Milton Heinen, e também com o superintendente do Ministério do Trabalho de Goiás, Arquivaldo Bitts. Bom, professor, o senhor falou um pouco a respeito dessa complementação de renda, dessa alteração nessas configurações de trabalho. Como é que o senhor avalia? A gente na matéria mostrou pessoas que fazem freelas ou fazem bicos para complementar a renda, pessoas que acabam preferindo trabalhar apenas em casa do que ter um emprego rígido, de horários rígidos, que às vezes não oferece o mesmo tipo de ganho. É uma nova configuração? É algo que tem se mostrado no mercado de trabalho brasileiro? Há em setores uma tendência clara nesse sentido. Agora, por outro lado, há quem aposte no fim do modelo, vamos dizer assim, de trabalho subordinado, onde alguém trabalha vinculado a uma empresa com carteira assinada, com seus direitos todos preservados. E costumam dizer que o mundo atual, com a tecnologia disponível, não precisa mais de subordinados, não precisa mais de empregados, que são parceiros, colaboradores, mas isso muitas vezes aparece mais como uma forma de tentar descaracterizar um efetivo vínculo empregatício. Então não resta dúvida que a tecnologia permite que as pessoas trabalhem à distância, trabalhem a partir do seu domicílio, prestem serviços para N tomadores. Isso é uma característica atual propiciada pela tecnologia. O fato é que muitas vezes as pessoas, mesmo trabalhando fora do ambiente da empresa, elas acabam por se constituir numa situação tal que é vínculo empregatício, né? Tanto é que nós modificamos a CLT recentemente, no artigo 6º, para deixar claro que já era uma prática, já era um entendimento de, pelo menos, boa parte do judiciário, de que o local de trabalho não é o determinante para se configurar o vínculo empregatício ou não. Então, o teletrabalho, eu trabalho na minha casa, mas eu posso ser acompanhado em tempo real em relação ao que estou fazendo, as horas de trabalho, o resultado que eu vou apresentar. Então, o direito do trabalho continua com a sua função, né? Então, muitas pessoas trabalham como complemento ou buscam trabalhar na sua casa ou num outro local, mas isso por si só não retira a aplicação daquela condição de trabalho do direito do trabalho. E, além do mais, muitas situações, de fato, levam à informalidade. Então, o pequeno empreendedor que se constitui enquanto tal, ele vai contratar 1, 2, 3 pessoas e isso leva... Nós temos hoje uma grande massa de trabalhadores da mão de obra ativa na informalidade, exatamente por essa questão. E aí, se você for para a Justiça do Trabalho, grande parte das reclamações que são apresentadas ali, o primeiro ponto a ser discutido era ou não era vínculo empregatício, porque dali depende o direito a ser aplicado, né? Então, o fato é que há uma relação, muitas vezes, de tentativa de descaracterização e muitas vezes deliberada por parte de empresas que ajustam o seguinte com o prestador de serviço: eu contrato você, mas desde que você registre uma firma em seu nome, eu contrato a sua firma, mesmo que seja você que vai trabalhar. Uhum. Isso não leva a uma consequência diferente, a não ser caracterizar vínculos, se a pessoalidade, a subordinação estiverem presentes, né? Então, o mundo do trabalho passa por modificações em razão da tecnologia, mas o direito do trabalho, com a regulamentação mínima que o Estado tem que dar, continua plenamente presente. Nesse caso da terceirização que você falou, hoje em dia a gente vê muitas empresas que contratam pessoas com CNPJ, com uma empresa constituída, como você mesmo disse. Em caso de algum problema, a Justiça do Trabalho, ela garante os direitos desse trabalhador se ele comprovar esse vínculo? Sem dúvida, né? A terceirização, como nós não temos os contornos muito claros na legislação, você tem legislação clara tratando de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, ou trabalho temporário, que é comum, por exemplo, nas vendas de final de ano. Então, aí está clara a previsão legal da terceirização. Fora disso, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula 331 dando entendimento do que deveria ser aplicado. Entendendo que caberia terceirização em serviços meio e não em serviços fim, que é algo muito discutível, né? Mas entende que a responsabilidade é subsidiária do tomador apenas, né? E rigorosamente, Milton, nos últimos tempos, o Ministério do Trabalho tem feito fiscalização efetiva e muitas empresas, empresas na área de confecção,
que os chamados pessoal que faz as facções, que tem que... o horário ele não é muito observado, que ele trabalha em casa, mas a produção, e aí é o que garante o vínculo. E aí ele trabalha numa produção bem apertada, acabam fazendo 12 horas por dia. E quando o auditor do Ministério do Trabalho localiza e confirma isso aí, tem sido efetivados autos de infração efetivamente, porque não se admite essa situação, chamada dissimulação do vínculo contratual através de um CNPJ, muitas vezes até fictício, que a pessoa não tem, a própria empresa que consegue toda a documentação para ele criar o CNPJ e tudo, mas mantém salário, tudo, com horário, com tipo de roupa, com o que é para se produzir. Bem, além disso, eu gostaria, Milton, se me permite, vocês, fazer um outro comentário. A questão da jornada de trabalho, ela, além de estabelecer que é limitada a 44 horas semanais, não se admite o excesso na hora extra além de 2 horas, e mesmo nessas 2 horas, desde que não seja salário insalubre, noturno, alguma perigosos, né, porque a pessoa pode ficar cansada e muitas vezes acontece acidente por causa dessa situação, e limitada a 10 horas por semana, né? Mas ainda tem um outro detalhe que muitas pessoas acontecem, que é arrumar a dupla jornada, 2 empregos. Mas por lei, rigorosamente, servidor público ele não pode extrapolar 60 horas por semana. Mas se ele for servidor por mês, se ele tiver um outro emprego, ele pode até arrumar. Mas nenhum deles ele tem que ter só 20, de forma a dar o máximo de 60 horas. Não pode ultrapassar 60 horas sendo servidor público. Mas mesmo na iniciativa privada, a orientação é de não se ultrapassar, porque traz prejuízo para a saúde do trabalhador. A preocupação na jornada de trabalho é a saúde, é o lazer, é o tempo para estar com a família, para estar com os compromissos sociais. Isso tudo faz parte da questão social. Além do mais, né, antigamente tudo era manual, mas hoje tudo, depois passou para mecanizado, hoje já está tudo informatizado, então também não há necessidade do trabalhador, do ser humano, se desgastar tanto. E as coisas cada vez mais centraliza e possibilita o lucro para o empresário. Então, precisa de ter a distribuição de renda. Mas é bom dizer, no Brasil, de 2003 para cá, aumentou algo em torno de 14 milhões de formalidade, de pessoas com carteira de trabalho assinado. Isso é muita coisa. No estado de Goiás, o ano passado, aumentou-se 60 e poucos mil, e no Brasil, 1 milhão e um pouco mais de 100 mil trabalhadores com carteira de trabalho só no ano de 2013. Esse ano, no mês de fevereiro, aqui no estado de Goiás, nós tivemos um acréscimo de 12 mil e uns quebrado, e no Brasil, 100 e tantos milhões de trabalhadores. Na matéria que nós vimos no início, eu vi lá também a questão da rotatividade. Realmente, um dos problemas que existe no Brasil ainda é a rotatividade. E ela existe por vários fatores. Na agricultura, por causa da sazonalidade, né? Sazonalidade. Na construção civil, tem uma construção aí, quando termina aquela construção, eles dispensam para arrumar outra. Isso traz um reflexo no seguro-desemprego. Nós pagamos no estado de Goiás, o ano passado, seguro-desemprego para 282 mil trabalhadores e trabalhadoras no estado de Goiás. Isso deu um valor em dinheiro de 1.131 bilhões só no estado de Goiás para o seguro-desemprego, que nós achamos fundamental esse benefício. Mas ainda tem também a questão de fraude no seguro-desemprego, que algumas empresas que dispensa a pessoa e mantém ele no serviço. Essas questões, tudo que desvirtua muito a legislação brasileira. Só complementar essa questão da rotatividade, especificamente em relação ao meio rural. Os dados mostrados aí é que 90% dos trabalhadores entram na rotatividade no meio rural. Você tem o controle de quais atividades no meio rural. Infelizmente, esse é um problema sério. Nós temos uma grande informalidade no meio rural que não entra nessa estatística. Exato. Né?
Então, a rotatividade que o sistema apresenta é nos contratos formalizados, que onde tem um cumprimento mais integral, é onde os sindicatos há anos têm uma atuação mais efetiva em negociações coletivas, que é o setor sucro-alcooleiro, da produção de açúcar e etanol. Então, esse é o referencial principal, e algumas grandes empresas. Agora, nas outras atividades, do pequeno, médio, até mesmo do grande produtor, que contrata mão de obra, às vezes por poucos dias, e não formaliza o contrato, não entram nesse controle, né? Então esse que é um grande problema. E as outras atividades, que são às vezes permanentes, elas sequer entram nessa estatística. Então a rotatividade é muito grande. Bom, a gente tem que ir para mais um intervalo e daqui a pouco a gente continua com mais questões a respeito do Dia do Trabalhador. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre o trabalho, as configurações do mercado de trabalho, já que dia 1º foi Dia do Trabalhador. Bom, superintendente, o senhor citou um pouquinho algumas questões que são avaliadas, que são fiscalizadas. Quais são as principais incorrências aí do mercado de trabalho? O que os empregadores têm feito de errado? O que a superintendência tem avaliado no mercado de trabalho aqui em Goiás? Bem, é importante dizer que na área da segurança e prevenção a acidente de trabalho, diminuiu muito, historicamente, a quantidade de vítimas fatais no mundo do trabalho. Há 20 anos atrás, acontecia 35 óbitos em cada grupo de 100 mil trabalhadores. Atualmente, está em torno de 8 a 9, ou seja, diminuiu 75%. Em cada 4 que falecia, hoje está acontecendo 1. Achamos que é muito ainda e trabalhamos muito para diminuir esse índice, mas não pode deixar de registrar que é um avanço muito grande. E é uma atenção toda especial da presidente Dilma Rousseff, do ministro do Trabalho e nossa aqui na Superintendência Regional do Trabalho, em questão da observação das leis e segurança de acidente de trabalho e questão da saúde. Construção civil é um grande problema, né? Mas na construção civil e na indústria de transformação também ainda acontece muito serviço, muitos acidentes, né? E nós, o Ministério do Trabalho, efetivamente, no ano de 2013, nós tivemos um trabalho muito incisivo sobre essa questão, e, inclusive, teve um resultado no total, não só dessa área, mas esse foi fundamental. Nós tivemos no ano anterior 8.800 autos de infração, no ano passado 12.934, um aumento de autos de infração em quase 50%, 49%. Agora, é bem verdade que as normas regulamentadoras elas têm exigido muito. O empresariado tem reclamado, mas nós não podemos admitir que um trabalhador saia de casa para trabalhar, despede da sua família e depois, no decorrer do dia, a mãe, o pai, o filho, o irmão, a esposa recebe a notícia do falecimento. Então, essa questão é prioridade para nós e nós achamos que diminuiu muito, mas tem que diminuir mais ainda. E a relação do trabalho escravo? A gente vê várias notícias de trabalho escravo, tanto no meio rural, também nas confecções. Aqui em Goiás é do mesmo jeito? Olha, também é outra questão que diminuiu muito, né? Teve ano no estado de Goiás nós encontrarmos 800 situações. O ano passado foi 112. Esse ano nós estamos aí na casa de 39, 40 e poucos por cento. Não chega a 50%. Eu queria até aproveitar a oportunidade. Tem um político goiano aqui, que é oposição ao governo da presidente Dilma, que está fazendo um discurso aí, mas na família desse político é onde a gente encontra o maior número de situações de trabalho escravo, né? Na família que tem fazenda aqui para a região norte aí, pelo lado de Goiás Velho, Crixás e tudo, né? Esse político ele gosta muito de falar em coisas de direito de trabalhador, mas na realidade a família nunca observou e não vou dizer que ele não observa, mas a família dele não observa. Agora ele gosta muito de cobrar dos outros. Então, o trabalhador, inclusive, ele tem que prestar bastante atenção, né, quando um parlamentar fica com falsos discursos, dizendo que está defendendo o trabalhador e, na realidade, é só mesmo
jogando, porque inclusive quando estava no governo também, a posição, teve uma época, em 2002, antes do governo do presidente Lula tomar posse, tinha 51 propostas de retirada de direitos de trabalhadores na CLT. Né? E aí, com a posse do novo governo em 2003, com o presidente Lula e agora com a presidente Dilma, não foi aprovada nenhuma dessas leis. E há pouco, em 2012, foi aprovada a regulamentação da jornada do trabalhador no transporte, o motorista, que também esse dia acontecia acidente com ele, mas ele matava muitas pessoas na rodovia também. Então são avanços e que nós, inclusive esse ano, nós estamos fazendo um trabalho todo especial. Semana passada foi na barreira de Itumbiara e vamos para outras barreiras no estado de Goiás. Professor, o senhor acha que a CLT tem conseguido melhorar a qualidade do trabalhador? Ela é uma referência mínima, ela tem que ser concebida como tal, né? E por vezes a gente ouve dizer assim que a CLT, mas veja só, é tão antiga, né? Ultrapassada, e não é bem isso. Primeiro porque os dispositivos, em grande parte, foram atualizados, nós temos regras muito recentes no texto da CLT e ela tem que representar o patamar mínimo de proteção do Estado nas relações de trabalho. Agora, o grande perigo e aí o doutor Arquivaldo dizendo assim, o que a fiscalização tem feito? Não cumprir as normas básicas que regulam as relações de trabalho, sobretudo em relação à segurança e saúde, gera trabalho degradante, né? Ou seja, é reduzir o trabalhador ao mínimo que o Estado tem que garantir em termos de proteção, né? E aí nós temos algumas investidas de dizer que a CLT é ultrapassada, há um projeto tramitando no Congresso, projeto de lei 1987, se não me engano é de 2007, propondo uma nova CLT, que é retirar uma série de conquistas históricas, junto com ele o projeto do deputado Sandro Mabel, de terceirização geral, de flexibilização e terceirizar geral, quer dizer, você não tem limites na terceirização, se atividade fim, meio, e ainda assim defendendo ou propondo que a responsabilidade do tomador seja apenas subsidiária. Se é subsidiário, ele não está muito preocupado. A responsabilidade tem que ser solidária, porque aí ele vai vigiar a empresa prestadora de serviços para que ela cumpra de fato as obrigações. Então, em tese, eu não sou contra a terceirização em si. O grande problema que nós temos e que, em grande parte das situações, resulta na precarização das condições de trabalho, é adotar a terceirização como único objetivo de reduzir custos e aumentar o ganho da empresa e não se preocupar com qualidade, com efetividade, otimizar o resultado, que pode resultar em diminuição do custo de repente, mas é preciso pensar em primeiro lugar na qualidade. E, infelizmente, isso não tem sido feito e a ideia de terceirizar de forma geral faz com que as pessoas ganhem menos, o terceirizado ganha menos do que o efetivo na empresa, as condições são mais precárias, pulveriza a categoria, o trabalhador não se identifica mais como uma categoria, porque ele pode estar prestando serviços numa função, numa empresa, dali 1, 2, 3 semanas na outra empresa, noutra atividade que a rigor integra uma outra categoria de trabalhadores, e isso faz com que as próprias entidades sindicais fiquem meio sem um poder de representação que historicamente sempre tiveram. E dificulta o poder de barganha em termos de negociar outras conquistas. E quando acontece um acidente, fica desamparado também. Muitas das vezes não tem o devido amparo, porque o empregador que está ali na formalidade, ali, representando, aí ele não tem condição financeira de garantir a prestação de assistência para a família, para o trabalhador. Esse trabalhador terceirizado, aquele que é contratado a partir de uma empresa, de uma criação de um CNPJ, ele não tem os mesmos direitos que um trabalhador com a carteira assinada? Ele teria esses direitos não, obrigatoriamente ele tem que ter. Ele tem que ter. Mas aí pegam e como muitas vezes fica em fundo de quintal, aí foge muito, dificulta muito a fiscalização. E é uma forma, muitas das vezes, o professor Milton colocou, muitas das vezes é uma forma de burlar mesmo a legislação e dificultar a fiscalização. Uma questão
que me surgiu aqui quando a gente falava a respeito de tecnologias, que hoje o trabalhador às vezes nem precisa estar no seu posto de trabalho, no local de trabalho para conseguir trabalhar, mas isso também não gera um aumento de trabalho, já que parece que para muitas profissões, como para a nossa de jornalista, você tem que estar trabalhando 24 horas por dia. Se chegar uma mensagem, um e-mail na caixa de entrada, você tem que respondê-lo, você tem que estar ligado 24 horas por dia. Isso também não é uma forma de exigir mais do trabalhador? Sem dúvida, e compromete a qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas também não avaliam esse patamar mínimo de proteção que o Estado dá, garantindo o cumprimento de determinadas obrigações nas relações de trabalho. Esse patamar mínimo a pessoa perde, então ela não tem um 13º, não tem férias, não tem um fundo de garantia. Grande parte dessa massa da informalidade não contribui para a Previdência, portanto, futuramente não vão ter acesso a um benefício de aposentadoria ou outros serviços, um auxílio, doença e outros benefícios relacionados com o sistema previdenciário, e tudo isso é objeto que tem que ser avaliado, né? Então, eu vejo assim, é possível flexibilizar ou a gente avançar em alguns aspectos, mas o Estado tem que aparecer como um patamar mínimo de proteção. Ou seja, nós não podemos, nem no âmbito das relações de trabalho, via organizações sindicais, negociar para pior, até porque a Constituição diz que os direitos são esses, além de outros que visem a melhoria da condição social do trabalhador. Há um princípio aí, junto com o princípio maior da dignidade, que é o não retrocesso legal. No entanto, há tentativa, muitas vezes via projetos, via terceirização, de buscar esse retrocesso. E aí as pessoas acabam, por fora, assumindo N funções ou trabalhando para diversos tomadores, sobrecarregando o seu dia de trabalho e não tem mais dignidade. Mas tem outras questões também, né? Nós colocamos a questão da segurança, tem a questão do trabalho escravo, mas também tem a questão do trabalho do menor de idade. É uma concepção, uma ideia, né, que a sociedade ainda tem, né? Que criança tem que trabalhar, porque se não trabalhar vai para o mundo do crime, vai fazer besteira, isso e aquilo. O que acontece é o seguinte, criança tem que estudar e ter tempo para diversão e para ter sua formação intelectual, cultural e também física, né? São questões que, se a criança começa a trabalhar cedo, ele deixa de estudar. Ele deixando de estudar, ele está condenado a vida toda dele a ter um emprego de baixo nível, né? Se ele está trabalhando enquanto criança, muitas vezes ele tem problema prejudica a formação óssea da criança. Então, também é uma ação que nós temos no Ministério do Trabalho, é a questão do trabalho infantil. E outra, a inserção de pessoas que esteja passando ou que tenha problema de deficiência física, né? Então, uma inserção de pessoas que, nesse ponto, é bom de dizer, Milton, a você que está nos assistindo, a pessoa que tem alguma deficiência e a empresa consegue adaptar para ele fazer um trabalho, essas pessoas têm tido rendimento altamente significativo, tanto para ela como também para a empresa. Então, também é outro setor que nós damos toda a atenção e damos essa atenção porque entendemos que isso ajuda na dignidade, ajuda na economia e em todas essas questões que nós estamos dizendo aí do trabalhador e também para as empresas, que as empresas que observam a legislação corretamente, ela não faz concorrência desleal com os demais. Precisa ver a questão da responsabilidade, inclusive, ali, porque muitas vezes os pais, sem outro local, sem amparo, acabam tirando as crianças da escola e levando para o trabalho. E eu vi isso, por exemplo, concretamente, quando eu fiz pesquisa de campo para a minha dissertação de mestrado, entrevistei 40 boias frias. A maioria dizia o seguinte: na época da colheita, a gente tira as crianças da escola e leva para o trabalho. Colhe até mais tomate do que a gente, diziam assim, né, na época, né? Só que fazem isso, por quê? Porque senão vão ficar na rua, aí vira marginal, contato com a bandidagem. De quem é a responsabilidade? Do poder público local, inclusive, que precisa garantir espaços adequados. Aí entra a questão da escola de tempo integral, de outras políticas que precisam ser estruturadas a nível local para que as crianças tenham um local adequado e os pais possam ir trabalhar. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas com certeza o Conexões vai continuar debatendo o trabalho e também o mercado de trabalho no Brasil em outros momentos. Obrigada, professor, pela sua presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade e louvo a iniciativa da universidade e da UFG-TV em fazer essas atividades, essa programação que é extremamente importante para a divulgação da realidade do mundo do trabalho para a sociedade. Bom, também agradeço a presença do superintendente. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para estar discutindo esse assunto, como outros assuntos que vocês acharem importante, tanto na área de trabalho e outros assuntos. Muito obrigado e tenham todos um bom dia, uma boa noite. Bom, e você acompanha agora o quadro Conexão Urbana. Nesta terça-feira ocorre a primeira edição do Música no Campus de 2014. Quem sobe ao palco do Centro de Cultura e Eventos da UFG é o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. Os portões serão abertos às 8 horas da noite e o show começa às 8h30. Os ingressos custam R$10 a meia entrada e R$20 a inteira. Já está aberta a Mostra de Arte Urbana Brasil Central. Durante os mais de 2 meses de exposição, será possível conferir o trabalho de 30 artistas, dentre grafites, intervenções, performances e artes circenses. Todas as atividades da mostra ocorrem no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é franca. O longa brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho está em cartaz no Cine Cultura. O filme é exibido em 2 sessões por dia, de segunda a sexta às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Sábado e domingo, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$8 a inteira e R$4 a meia entrada. Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode participar dos próximos programas. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou então para as redes sociais. Você também pode conferir a todos os debates que já foram gravados pelo Conexões no blog do programa. O programa agora é exibido às 5h30 da tarde no sábado, às 9h15 no domingo e às 8h15 na segunda-feira. Uma ótima semana para você!